e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos nos reunir para ouvir mais da palavra do Senhor. Como é bom vir à igreja, como é bom te adorar, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa vir e falar aos nossos corações, que o Senhor possa ter liberdade para operar no nosso meio. É isso que nós te pedimos e muito te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Tá funcionando? Tá. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu estou feliz de estar aqui hoje. Você está feliz? Ser abundante é bom demais, não é? Você quer viver a abundância de Deus na sua vida, no seu trabalho, no seu projeto, em tudo aquilo que você for fazer, ou onde você pisar a planta dos seus pés, aquilo possa realmente prosperar? Para isso nós precisamos desenvolver uma virtude que é chamada de excelência. Se a gente buscar no dicionário a palavra excelência, nós vamos ver que é ser quase perfeito, ou melhor, ser perfeito, é ser excelente. Quando falamos de excelência, falamos de firmeza e constância, e nós lembramos do que Paulo falou à igreja de Corinto, falando: amados irmãos, sede firmes e constantes. Sabe, eu já tenho visto várias pessoas irem de 0 a 10, iniciarem projetos, começarem bem, e às vezes não conseguir ir adiante, porque faltou firmeza, porque faltou constância, e eu posso dizer, faltou ser excelente naquilo que estava fazendo. Se tem uma coisa que segura a excelência do fazer e a excelência dessa constância, é o amor. Porque se você não tiver amor, é difícil ter constância. Se não tiver amor, é difícil ter firmeza. A escritura que eu vou ler na noite de hoje, que vai dar base a essa meditação, está no livro de Lucas, capítulo 16. No livro de Lucas, capítulo 16, Jesus vai falar um pouquinho sobre administração. Jesus instruindo sobre administração. Talvez você nunca fez uma faculdade de administração, mas Jesus instrui sobre administração. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Ele coloca na sua mão, Ele quer que você administre. E nessa parábola, que está em Lucas 16, vai falar um pouquinho sobre um trabalhador ou administrador infiel, que não estava sabendo administrar os bens que tinha sido colocado na sua mão. No decorrer até o capítulo 9 você vai ver isso, mas eu quero ler propriamente o versículo que se encontra em Lucas 16, 10, que vai dizer assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Eu quero que você diga esse versículo comigo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A primeira parte que eu quero analisar esse versículo, e pode deixar na tela, Michael, por gentileza, é analisar a ordem das coisas. Nós vemos que a fidelidade no pouco traz o muito. Essa é a ordem. Eu me lembro quando eu era criança, e às vezes a gente tem o almoço, que é a substância, a alimentação, talvez a refeição mais importante do dia, e tem a sobremesa.
Só que quando a gente é criança, a gente quer inverter as coisas, né? Quer comer a sobremesa no lugar do almoço. E o que vai dar? Vai dar ruim, porque aí você come a sobremesa, né? Te dá um alto índice ali de glicose no sangue, e você fica sem apetite para comer o almoço. E aí passa 2 horas depois, você quer correr, você quer exercitar, e aí você não tem a substância necessária, o carboidrato necessário que tinha ali. O problema é que às vezes nós somos como crianças, não na questão do almoço, mas na questão de querer o muito primeiro, antes de pensar da fidelidade do pouco. A gente quer viver a abundância de Deus no muito, a gente quer viver as promessas de Deus, as maravilhas de Deus no muito, mas não valoriza aquilo que Ele está te dando e colocando na sua mão, e requerendo de você a fidelidade. Tem gente que diz, eu vou ser fiel quando eu tiver isso. Eu vou ser generoso quando eu tiver dinheiro, quando eu alcançar aquele tal salário. Mas eu quero trazer uma perspectiva, porque esta parábola, esse versículo, ele fala sim também sobre dinheiro. Mas eu quero que você entenda que a fidelidade que Deus está requerendo de você no pouco, é tudo aquilo que Ele tem colocado na sua mão. Tudo aquilo, como você tem administrado o pouco que Ele tem colocado. Porque talvez a grande pergunta, ou talvez a grande pergunta nesta noite não seja, Senhor, por que eu tenho pouco? Mas talvez a grande pergunta tenha que ser, o que eu estou fazendo com o pouco que Deus colocou na minha mão? Como eu estou administrando os recursos que Deus tem colocado na minha vida? Como eu estou administrando a minha família? Como eu estou administrando o meu trabalho? Os meus relacionamentos? Será que eu tenho sido fiel com aquilo que Deus colocou? Com os talentos, com os dons? Porque você não vai viver o muito de Deus se você não respeitar ou ser excelente no pouco que Ele já tem te dado. Que nesta noite você possa sair daqui reconhecendo que Deus quer esta excelência, essa constância. Esses dias, ontem eu estava mexendo no Instagram e aí mostrou várias imagens de grandes empresas que às vezes começaram em uma garagem, grandes CEO de empresa que às vezes começou como um office boy, e ali era um carrossel, a gente ia passando as imagens e aí no final tinha uma frase, quem nasce grande é filho de baleia. O problema é que hoje a gente é muito precoce, a gente quer o sucesso antes da hora. A gente pensa que ao se iniciar um projeto, ao se iniciar um negócio, a gente já quer viver o muito. Sabe por quê? Porque o muito dá holofote. O pouco, às vezes, quase ninguém está dando importância, quase ninguém está vendo. Mas você tem que ser constante naquilo que você está fazendo. Amém? Você tem sido excelente naquilo que Deus tem colocado na sua mão? Trabalho, família, casamento, empresa, ministério, talento, dom. Pessoas que têm o dom de cantar, pessoas que têm o dom de servir, pessoas que têm o dom de ministrar. Você tem sido fiel ao dom que Deus te deu? Ou você tem negligenciado? Ou você tem simplesmente deixado as coisas de ir como elas têm que ir no vendaval? Fica essa reflexão, você tem sido realmente excelente? Sabe por quê? Porque todo grande campeão, antes dele ser um grande campeão no palco,
ele é um grande campeão no bastidor. Todo grande lutador, antes de ser um grande campeão, em um palco com dezenas de pessoas vendo, ele é um grande campeão no treino, no dia a dia, quando ninguém está vendo. Esses dias eu vi um relato de um pastor que ele estava pregando e levando milhares de almas ao arrependimento em um estádio. E aí perguntou para ele: mas há quanto tempo você prega com essa eloquência? Você leva as pessoas a este nível de consciência da fé e ter que aceitar Cristo dessa maneira tão grandiosa? Ele disse: olha, eu faço isso com excelência há 9 anos. Mas agora que eu fui reconhecido. Ou seja, a gente entende que em uma jornada, em uma maratona de milhas ou quilômetros, ela é composta por passos que não podem ser negligenciados, por passos que você tem que dar, e dar com firmeza e excelência. Esses dias eu vi um desenho, um cartoon, um desenho mostrando 2 personagens, eu não me recordo, era um bichinho, sabe? E um era bem animado, bem animador, sempre via o lado bom das coisas. O outro já era mais desanimador, né? Mais seguro, mais olhando às vezes as perspectivas mais calmas e tudo mais. E esses 2 bichinhos estavam sentados perto de um rio, e aquele que era mais desanimador, ele falou assim: em um dia desses, nós vamos morrer. Falou verdade, não falou? Se tem uma certeza que nós temos que ter, é que um dia desses nós vamos partir. Mas só que, às vezes não é o problema, mas a perspectiva como nós olhamos. Porque aquele outro que via o lado animador das coisas, enquanto um disse, em um dia desse nós vamos morrer, o outro falou assim, mas nós temos todos os dias para sermos felizes. Nós temos todos os dias para sermos excelentes. Nós temos todos os dias na nossa vida aqui na terra para darmos o nosso melhor para o Mestre. Nós temos todos os dias aqui na terra para dar uma palavra de ânimo. Nós temos todos os dias aqui na terra para perdoar, para amar mais. Chegando nisso, o tema é excelência no pouco. Este é o grande segredo para você viver o muito, é ser excelente no pouco que Deus coloca. Ser excelente é ser perfeito ou quase perfeito. Mas como então eu vou ser excelente em tudo que eu fizer, em todas as áreas da sua vida? Como que eu vou ser excelente como um marido? Como eu vou ser excelente no meu trabalho? Como eu vou ser excelente aonde eu entrar? Tem um código ou uma chave para a excelência. E essa chave quem deixou foi Jesus. Logo adiante em Lucas capítulo 17, versículo 10, vai dizer que servo inútil é aquele que faz apenas o que é mandado. Agora você pergunta, Tiago, como que eu vou ser excelente? A resposta é, fazendo mais do que a sua obrigação. Fazendo mais do que aquilo que você é mandado.
Analisando ao longo da Bíblia, nós vamos ter vários relatos bíblicos que agora nós vamos mostrar para vocês, mas a gente vê isso na prática hoje, pessoas crescendo, hoje pessoas prosperando, por quê? Porque sempre fizeram mais do que aquilo que lhe era imposto ou pedido. Na maioria das vezes, para a gente ser excelente, a gente tem que fechar os nossos olhos para as pessoas e para os ambientes aos quais nós estamos também. Porque às vezes o ambiente não proporciona excelência. Eu lembro que quando eu chegava em casa, às vezes depois de uma prova, a primeira pergunta que a minha mãe fazia era: Tiago, como que foi a prova? Né? Saiu bem? As mães são assim ainda? São? Então não era só a minha, não. Era assim também, pastor Júnior? Fazia a prova, né? Aí a mãe sabia que era o dia de prova, e aí chegava a primeira pergunta: e aí, como que foi a prova? Quando eu não estava muito bem, assim, sabia que eu não tinha ido muito bem, quando eu tinha sido excelente, eu falava: mãe, eu acho que eu gabaritei, saí bem. Mas quando eu estava meio assim com dúvida, eu falava assim: então, mãe, a prova foi difícil demais. Todo mundo saiu ruim. Todo mundo, ninguém deu conta. Ou seja, eu colocava a culpa do meu insucesso ou da minha falta de excelência no ambiente e nas pessoas. Não é? Oi? Eu não estou ouvindo. Exatamente, aí a mãe vai lá e fala: mas você não é todo mundo. Por quê? Porque você precisa ser realmente excelente, você precisa ser diferente dos iguais. Esses dias eu reunia as vendedoras lá, e aí eu fui contar para ela, né, mostrando a importância de ter firmeza e constância. Eu contei a história do ratinho, né? Vocês já ouviram a história do ratinho, que entrou aranha dentro do galinheiro? Não? Então eu vou contar essa história para vocês. Não, então eu vou contar essa daqui. Aí o ratinho estava lá, aí entrou aranha dentro do galinheiro. Aí o ratinho falou assim: eu vou ter que avisar a galinha que entrou aranha aqui, né? Porque é perigoso, vai que ela pica algum pintinho, ou então pega o cavalo, né, ou a vaca, então tem que avisar. E aí o ratinho foi lá e avisou a galinha. Só que a galinha falou assim: não, isso não é problema meu não. Deixa essa aranha aí. O ratinho falou assim: mas ela é venenosa, é perigoso. Não vou, não estou nem aí não, eu vou cuidar do meu problema aqui, que é botar ovo, né? Então eu estou colocado aqui para botar ovo, então eu preciso botar ovo e cumprir minha meta diária, então enfim, eu não vou. E aí o ratinho falou assim: eu vou ter que então avisar a vaca. Aí o ratinho foi lá avisar a dona vaca que a aranha tinha entrado lá. E aí a vaca falou assim: isso daí não é problema meu não. Isso daí deixa. Meu negócio é eles virem aqui tirar leite e eu não estou nem aí para essas coisas não. Ou seja, ninguém pegava aquela obrigação, ninguém pegava aquela responsabilidade. Mas em um determinado dia, a dona da fazenda, uma senhora, entrou dentro do galinheiro e a aranha picou ela. A aranha muito venenosa, a senhora, dona da fazenda, veio a óbito. Então, no grande dia, né, chegou lá para fazer o velório, fazer uns velórios na fazenda, né? E aí chegou o filho da dona. Ele não ficava lá, né, mas ele chegou, e aí ele estava abismado com tanto de gente que estava vindo. Né, pessoas de fora do estado, e pessoas viajando, né, e tudo mais, e ele falou assim: gente, como que nós vamos dar de comida para esse tanto de pessoa que está aqui? Vocês já sabem onde eu quero chegar, né? Foi lá, falou assim: não, vai lá no galinheiro, vamos matar as galinhas. Aí foi lá, matou as galinhas, só que aí não estava dando para o tanto de gente. Aí falou assim: então vai lá naquela vaca lá, mata a vaca. Ou seja, aquilo que não era problema deles,
se tornou problema deles. Por eles antes enxergarem que aquilo não era obrigação deles, foram servos infiéis. Vocês estão entendendo onde nós queremos chegar? Como igreja, como família, em todas as áreas da vida que você estiver. Segredo para você ser excelente: faça mais do que aquilo que você enxerga como obrigação. José, ele passou por 3 fases. José, ele foi vendido. José, ele foi escravo. E José, ele foi preso. Mas onde ele estava, o ambiente onde ele estava, não definiu quem ele era. Em todos os lugares que ele esteve, tanto na prisão, quanto na casa de Potifar, ele se destacou. Ele foi o quê? Ele foi excelente. Já pensou se José tivesse falado assim: não, quando eu sair da prisão, aí eu vou ser excelente? Ah não, quando eu sair dessa condição, aí eu vou ser excelente, aí eu vou dar o meu melhor. Não, ele simplesmente deu o melhor com o pouco que ele tinha, e Deus colocou ele sobre o muito. Este é o grande segredo, porque nós vivemos em uma sociedade em que quer imputar para nós hoje que o ambiente, às vezes, vai acabando moldando o nosso caráter em Cristo, mas não, nós precisamos realmente hastear a bandeira do Evangelho e mostrar para este mundo que ainda existem pessoas sãs, excelentes, que não inverteram os valores, que creem nos valores da família, que são cristãos e cristãs de verdade. Às vezes a gente recebe pessoas, vêm até mim, no meu âmbito empresarial, e fala: meus parabéns por você, né, ser pai. E eu: muito obrigado. E aí eu pergunto: você tem o desejo de ser pai? Não, o mundo está difícil. O mundo está no maligno. Como que eu vou colocar um filho na terra? É muito difícil. Se a gente ficar analisando por esse lado, é realmente muito difícil. Mas nós temos que analisar pelo lado da fé, em que um cristão é a luz do mundo, é o sal da terra. Que ainda existem pessoas que fazem pouco, mas o pouco com excelência vale mais. É melhor você comer um arroz com feijão e um ovo frito, tendo a presença de Deus, do que você estar em um banquete sem a presença de Deus. Deus é maravilhoso. Outra afirmação que eu quero deixar é que excelência, ela não é um estado de chegada. Por quê? Se tem uma coisa que é inimiga da excelência, é a inconstância e a falta de firmeza. Relaxo. Porque às vezes as pessoas pensam: excelência é um estado de chegada onde eu alcancei a excelência, pronto, eu vou ser excelente de hoje e eternamente. Não. Excelência é um horizonte em que nós precisamos dioturnamente estar buscando a excelência. Nós vemos a história de Davi, quando nós vamos analisar. Davi, ele teve que exercer a excelência matando um urso, matando um leão. Teve ou não teve? Ele foi fiel no pouco que ele tinha,
para que depois ele pudesse ser fiel no muito, se tornar rei. Foi ou não foi? Mas ele passou por essa experiência do leão e do urso. E essa experiência, ela não garantiu a vitória sobre Golias. Ele teve que ser excelente contra Golias também. Ele teve que dar o seu melhor contra Golias. O que eu estou querendo dizer é que o passado, ele referencia aquilo que é possível você fazer, mas ele não te dá a certeza do destino. Por isso que excelência não é um local de chegada, é um horizonte em que você sempre tem que caminhar para ele. Talvez se Davi tivesse pensado assim, mas eu já ganhei, eu já matei o leão e o urso, então eu vou sentar no sofá aqui, vai ser facinho, vai ser moleza vencer Golias. Talvez ele não teria alcançado. Excelência você não alcança, não é um estado em que você chega e pronto, é um estado que você sempre tem que buscar, você sempre tem que buscar ser bom. É ou não é assim? Brasil é o quê? Pentacampeão mundial. Ganhou 5 Copas. Se o sucesso do passado do Brasil fosse garantia do futuro ou da próxima Copa, a gente já estaria garantido, né? Ganhar outra Copa. Não. Eles têm que ir lá e têm que duelar. Ou seja, não importa o que você fez ontem. Ei, você quer alcançar a excelência no seu casamento? Não importa se você amou a sua esposa ontem, você tem que amar ela hoje. Amém? Não importa se lá no seu emprego você deu o melhor ontem. Não, você tem que dar o melhor hoje. Não importa se você foi bom ou perdoou ontem, você tem que perdoar hoje. Deus não te conhece pelo início, Ele te conhece pelo fim. E a constância da excelência virá no fim. No troféu em que você vai receber no final da jornada. Quando a gente analisa essas coisas, nós trazemos uma responsabilidade para nós. Traz ou não traz? Traz uma responsabilidade. Porque não importa se você foi bom ontem, você precisa exercer aquilo que Deus chamou hoje. O tema dessa semana do G100, quantos estavam no G100, digam amém. Amém. Qual foi o tema do G100 dessa semana então? Vamos ver, vocês estão afiados. O extraordinário de Deus foi surpresa? Foi um caso à parte, né? Chegou lá de última hora. Lá. Mas é assim mesmo, o extraordinário de Deus acontece surpresa. Sabe por quê? Porque é em dias comuns que Deus te surpreende. Muitas das vezes a gente espera o extraordinário de Deus acontecer em um templo, em um palácio, ou até mesmo aqui na igreja, ou em algo magnífico, mas não, às vezes o extraordinário de Deus acontece em um dia comum, um dia natural. Amém? Estavam esperando Jesus onde? E ele veio na simplicidade de uma manjedoura. O extraordinário de Deus, o verbo, a palavra se fazendo carne e habitando entre nós, em uma manjedoura, que é algo inconcebível para a mente humana, não é difícil a gente compreender essas coisas. Então nós tivemos o tema dessa semana, o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. E na Bíblia vai mostrar relatos de pessoas que viveram o extraordinário de Deus.
E algo comum ou em comum nessas pessoas, todas elas exerceram o pouco que elas tinham com excelência. Deus foi lá e honrou e colocou elas para viver o muito. Davi, já falei, ele não estava sendo nem contado pelo seu pai quando Jessé chegou lá. Estava no campo. Nem na conta dos filhos ele estava, quase desconsiderado. Mas estava fazendo pouco com excelência. Moisés, o libertador, ele estava cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro com excelência. Eu falei e repito, talvez a pergunta nesta noite não seja: Senhor, porque eu tenho pouco, mas seja: Senhor, o que eu estou fazendo com o pouco que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? E o GECEM dessa semana foi profundo e forte ao meu coração, porque nós lemos ali na Bíblia, em Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 11, onde mostrou o relato de Pedro, aquela pesca que não teve sucesso, aquele fracasso. Pedro, ele era um pescador, e ele estava em um dia comum, prestes a fazer uma das suas maiores pescas. Está entendendo? Talvez você olha para a sua vida e fala assim: eu estou numa inércia, não estou vendo nada acontecer, parece que as coisas não estão melhorando. Pedro estava em um dia comum, e ainda tinha um fracasso. Mas minutos, em prazos de minutos, ele viveu a maior pesca de sua vida. Ao ler esse relato, que está ali em Lucas capítulo 5, Deus falou muito forte ao meu coração, porque às vezes é passado por despercebido, e quando nós lemos a Bíblia destrinchando os detalhes e extraindo tudo aquilo que o texto tem para oferecer, a gente começa a tirar lições e conceitos. Dentro dessa história de Pedro, mostra que ele teve fracasso, ele passou a noite toda e não conseguiu pescar. Mas o ponto crucial que eu anotei e veio como uma flecha ao meu coração, foi que Pedro lavou as redes. Pedro lavou as redes. Talvez você esteja se perguntando: mas como assim? Lavou as redes? Ele tinha passado por uma noite de fracasso, uma noite de frustração. Uma noite em que o projeto dele foi falido. Uma noite em que ele saiu decepcionado. Mas quando Jesus aparece no texto, e nós vamos ler, nós encontramos que Pedro estava lavando as redes. Sabe o que isto mostra para mim? Algo extraordinário e magnífico. Porque talvez ele pudesse ter pensado: eu não peguei nada mesmo, foi um fracasso mesmo essa pesca, a noite toda tentando e não pegar nada. Som. Oi. Som. Aí, ótimo. Tá. Talvez Pedro pudesse ter pensado: eu não peguei nada a noite toda mesmo, eu não vou lavar essas redes não. Deixa essas redes sujas. Se ele não pegou nada, talvez a rede veio sem peixe, mas veio com um pedaço de galho, folha,
e sujeira, mas peixe não tinha. Mas mesmo assim, quando Jesus apareceu, ele lavou as redes. Ele exerceu com excelência o serviço ao qual, ou o ministério ao qual ele foi chamado. De até então, pescador de peixe. Mas depois desse encontro, ele passa a ser pescador de homens. O fracasso dele não foi desculpa para o desleixo. Às vezes a gente encara a vida com desleixo e coloca a culpa no fracasso. Coloca a culpa no desleixo. Vou ser organizado só quando eu tiver muito. Não, você está sendo desorganizado porque você está sendo desorganizado. Está sendo relaxado porque é relaxado. Precisa aceitar. Porque condicionamos o nosso fracasso, o nosso insucesso a um estado que estamos passando que não é perpétuo. Gente, que motivos tinha Pedro para falar assim, deixa essa rede toda suja aí, eu não vou mexer não. Mas por que ele lavou? Porque uma noite ruim não mudou o padrão de excelência de Pedro. Está entendendo? Um dia mau, quando você for frustrado, quando as coisas não acontecerem da maneira como você pensa, ou da maneira como você desejaria, não mude o seu padrão de excelência, não mude o seu padrão de constância. Sabe por quê? Porque o fracasso de ontem não é autorização para você fazer mal feito hoje. Amém? O fracasso de ontem não é autorização para você fazer um mal feito hoje. Não é porque você foi traído que você vai trair. Não é porque você não foi perdoado por aquela pessoa que você tanto gosta, tanto ama, tanto zela, é que você também não vai perdoar. Não é porque você não foi amado que você não vai amar. Essa condição não é uma autorização para que você haja dessa forma. Você perdeu. Lave a rede. Amém. Não deu certo. As coisas não aconteceram da maneira como você queria. Lave a rede. Você não vendeu, teve um dia ruim, lave a rede. Seu projeto fracassou, lave a rede. O seu sonho não deu certo, lave a rede. Você tem orado, e parece que nada tem acontecido. Lave a rede. Amém? Jesus encontrou Pedro trabalhando, não abandonando suas ferramentas. E por conta disso, Jesus falou para ele, vai lá e lança novamente as redes. E a lição que eu tiro é que quem é excelente no fracasso, cuida da rede. E sabe o que acontece com quem cuida da rede? Está preparado para uma nova pesca. Está preparado para o extraordinário. Pedro tinha pouco, estava perante um fracasso, mas tem uma coisa que a Bíblia nos mostra quando ele lava a rede: ele estava preparado para uma nova pesca.
Ele estava preparado para uma nova oportunidade. O fracasso, o dia mau, não deixe que o fracasso, o dia mau, a inveja, os problemas desta vida, feche as oportunidades que Deus está lançando no seu coração nesta noite. Não desista, seja firme, seja constante, lave a rede, porque em um dia desses, em um dia comum, Deus vai falar para você: meu filho, lança a rede. Lança a rede. A Bíblia diz que eram tantos peixes que encheu o barco de Pedro e os outros 2 barcos que estavam lá. O extraordinário aconteceu de maneira magnífica. Meus irmãos, nós não podemos desistir de lançar a rede. Não podemos desistir de continuar. Já pensou Jesus falando para Pedro: ei, lança a rede. Se ele não fosse excelente no pouco que ele tinha, ele falaria para Jesus: Jesus, não tem como não, a rede está suja. Eu ainda vou ter que lavar a rede para depois eu lançar. Não, o fato dele agir com excelência ao pouco que ele tinha, mesmo perante um fracasso, um dia mau, agir com excelência, abriu para ele a oportunidade de receber o extraordinário. Ele foi fiel no pouco que ele tinha. E quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Será que você quer ser colocado sobre o muito nesta noite? Amém? Seja fiel naquilo que Deus tem te dado. Seja fiel naquilo que Deus tem colocado em seu coração. Não desista. Fique de pé, por gentileza. Não desista. Sempre esteja pronto. Sempre esteja apto a lavar as suas redes. Porque em um dia desses, Deus vai olhar para você. E talvez em um dia comum, Ele vai precisar dessas redes, e dessas redes limpas. E você tem que estar com as redes limpas e prontas, para quando Ele falar, lança a rede, você agir em obediência ao que Ele falou, e com excelência ao pouco que Ele te deu, você viver as promessas de Deus. Amém? Erga sua mão e feche seus olhos. Senhor Deus e amado Pai Celestial, aqui estão pessoas, ó Pai, aqui estão vidas que estão aqui presentes, através da internet. Que o Senhor possa dar força a cada uma delas, para que elas possam ser firmes e constantes, excelentes naquilo que o Senhor tem colocado, que elas possam ser excelentes administradoras dos bens e dos talentos que Deus tem colocado, que o Senhor tem colocado em suas vidas, bons administradores do trabalho, do talento, do dom, da casa, da família, em tudo que elas possam fazer, que elas possam fazer sempre mais, e mais, e mais daquilo que elas enxergam como obrigação, para que possamos cada dia mais alcançar a excelência que o Senhor quer em nossas vidas, não olhando para a esquerda, não olhando para a direita, mas olhando para o nosso alvo, que é Cristo Jesus, para que possamos ser excelentes e viver a abundância que o Senhor quer e para as nossas vidas. Este é o nosso desejo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.